Eu sou o pastor Manuel, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada do Gama, desde 20 de março de 2010, mas membro dessa igreja desde outubro de 1992 e em cargos de liderança na igreja desde janeiro de 1996. Tenho uma linha pastoral de conduzir a igreja distante, pelo menos o púlpito da igreja, as atividades da igreja, distante de políticas partidárias, de ideologias políticas. Entendo que não há como misturar as duas coisas, mesmo respeitando aqueles que assim o fazem, mesmo concordando com eles. Mas essa é a nossa prática pastoral nesta igreja, então tenho autoridade nesse momento para discorrer nesse vídeo com os irmãos e peço a sua atenção. Tenho sido muito cobrado, tanto no meio pastoral quanto aqui por alguns irmãos da igreja, de expor publicamente qual é a minha posição em relação às eleições, às próximas eleições, a ser levada a efeito agora no dia 2 de outubro e, se for o caso, também no dia 30 de outubro, em segundo turno. Penso que nós temos um leque de opções não muito vasto, mas temos opções para serem votados e depositado neles a nossa confiança. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, mas isso não se aplica nessa questão, porque confiar no homem só é maldição se nós colocarmos esse homem no lugar de Deus. E então, nenhum daqueles que estão pleiteando o cargo de presidente da República, eu quero me deter mais nesse aspecto, onde as questões estão sendo mais levantadas, nenhum deles pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E tenho visto nas redes sociais, nos pronunciamentos, nas reportagens, muitos evangélicos se perdendo nessa questão. É claro que respeitando a posição de cada um, respeitando a posição política partidária de cada um, mas aqui eu quero colocar como pastor e como profeta de Deus, que não há como o povo de Deus, a igreja do Senhor, se promiscuir com ideologias político-partidárias que pregam princípios e valores completamente distonantes, divorciados dos princípios e valores bíblicos. Nós somos igreja do Senhor e devemos ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, e a nossa cosmovisão deve partir dela em todos os aspectos da vida, em todas as áreas da vida. Defendemos a vida em toda a sua amplitude, e com isso quer dizer que não concordamos com nenhum tipo de aborto, mesmo entendendo que podemos sentar na mesa para discutir algumas questões no meio social, mas a nossa linha é de contrariedade completa. Defendemos a família, o casamento bíblico entre um homem e uma mulher. Defendemos a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Defendemos que cada um de nós possa expor publicamente a sua fé, possa expor publicamente os seus pensamentos e livremente, desde que não cometamos crimes. Defendemos sim que as crianças devem ser ensinadas nas áreas típicas do ensino e não serem conduzidas num processo de doutrinamento sexual, despertando nelas aquilo que não é o tempo. Discordamos sim da doutrinação ideológica marxista que os nossos jovens recebem nas faculdades, especialmente nas universidades públicas. Defendemos sim que não mais se use os cargos públicos para dilapidar o bem público. Somos contra a corrupção, somos contra as decisões e as expressões políticas falsas, publicadas, mas de origem falsa, sim. E cremos
que nesse momento não temos nenhum candidato perfeito que possa se enquadrar em tudo aquilo que acreditamos e tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, até porque o governo humano sempre será muito distante do governo que está por vir, do governo de Jesus Cristo. Mas nós temos aí a igreja caminhando, ou parte da igreja, ou parte do povo de Deus, se alinhando com pessoas que conhecidamente, publicamente, já demonstraram qual é a sua linha de ação. Já demonstraram que a corrupção faz parte da sua história de vida, da sua história de governo, da sua história política. Demonstraram as alianças que devem ser feitas para a manutenção do seu poder, ou para retornar ao seu poder, ou ao ambiente de poder. Pessoas que deveriam estar pagando pelas consequências dos seus erros, que não pagaram a sua dívida com a sociedade ainda, cumprindo aquilo que deveriam cumprir judicialmente. Resultado de uma justiça malversada, corrompida, interesseira. E aqui nós podemos até usar a palavra do profeta, que diz que a justiça não atende mais os preceitos e valores de Deus, a voz de Deus. Então, queridos, dentro do leque de candidatos que temos à presidência da República, a minha postura é não votar naquele que já demonstrou o seu caráter, não apenas como cidadão, mas como governante, que defende uma linha completamente diferente daquela que nós acreditamos ser o ideal para a nossa existência e para a continuidade da nossa vida como cristão nessa pátria. Aquele que dilapidou o bem público, que tornou sistêmica a corrupção, que ampliou esse sistema, que foi condenado por juízes sérios, por instâncias judiciárias sérias, e que agora quer se passar pelo salvador da pátria, por aquele descaramento de se colocar a sua pessoa diante de famílias que prezam pela moralidade, que prezam pela verdade, que prezam por valores bíblicos cristãos. A minha postura é de não votar nessa pessoa. E me dirijo a você que está em dúvida. Tem as outras oportunidades. Temos os outros candidatos. Avaliem. É claro que hoje a maioria dos cristãos estão fechando com o presidente Bolsonaro. Quero dizer que não morro de amores por ele, não tenho apreço pela sua atitude pública de se parecer um cristão, mas que, na verdade, o seu comportamento, as suas palavras o levam para bem distante disso, mas não quero ser o seu juiz. Não quero aqui defendê-lo, não quero aqui ser o porta-voz da sua plataforma política, mas pesem e escolham. Orem antes, busquem de Deus, mas uma coisa eu peço: não permita que um status quo que já demonstrou completamente ser destrutivo, ser maléfico e não condizente com a nossa fé cristã, volte ao poder, se estabeleça na maior cadeira, ou na mais importante cadeira da nossa República. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, que o Senhor te conduza nesse processo, nesse pleito eleitoral. Faço aqui pelo vídeo, porque não faria no púlpito da igreja. Até porque para mim o púlpito da igreja é para pregar a palavra de Deus. Mas respondendo àqueles que esperaram o posicionamento meu, coloco aqui o meu posicionamento. E não poderia ser diferente, por primar, por zelar, por tão sagrados
valores bíblicos e princípios de Deus. Não queira ser como Israel, se afastar do Senhor e atrair para si aquilo que são os costumes das nações. Vote pela pureza das nossas crianças, pela formação dos nossos jovens e adolescentes, por um governo que não será perfeito, tenho certeza disso, mas que pelo menos defenda, ou que pelo menos faça o mínimo possível segundo os nossos princípios e valores. Vote no menos pior. Vote naquele ou naqueles que podem ser os únicos que impedirão essa pessoa de ocupar o cargo de presidente da República, não pela pessoa, mas por aquilo que ele representa, por aquilo que fez, pois pelo fruto se conhece as árvores. Que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Fique em paz.